Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista que nós iniciamos hoje, ela foi escrita pelo pastor Fábio Martins e com base no livro de Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Mas antes de começarmos essa nossa lição, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de hoje, dessa nova revista, é a lição de número 1 e que traz o título O Senhor é a Salvação, que tem o texto base em Isaías, nos capítulos 1 e 2, o qual estaremos lendo aqui apenas o capítulo 1, versículo 16 ao 20, para a introdução aqui, neste momento, da nossa lição. E o texto, ele nos diz assim: lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lute pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Bem, irmãos, o objetivo da lição desta semana é o de apresentar o profeta Isaías, o seu papel e também a sua importância no Antigo Testamento. E também fazer um panorama geral do livro que traz aí o seu nome e os seus principais temas. Mas antes, no entanto, eu quero aqui agradecer aos irmãos que têm nos enviado mensagens de todo o Brasil. E não somente aqui da área da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero aqui mandar o meu abraço para a Angélica Gomes da Silva. Ela é da Primeira Igreja Batista em Carapebus. Meus cumprimentos também para a Andréia de Oliveira. Ela é membro da Igreja Batista SEAB em Itaperuna. Meu abraço também para o pastor Vaxuel Rodrigues, ele que está interinamente naquela igreja. Um abraço agora vai para a Gisele Marins Cunha. Ela é membro da Primeira Igreja Batista de São Vicente de Paulo. Vai aqui também o meu abraço para o pastor Marcelo Barbosa. Quando você enviar aqui o seu recado, não esqueça de colocar de onde você é e qual a igreja que você pertence. E também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e verificar se ainda está inscrito. Bem, a lição desta semana, ela dá início ao primeiro trimestre deste ano, quando nós estaremos estudando, como eu falei aqui, o livro de Isaías, cujo nome significa O Senhor Salvou, ou O Senhor é a Salvação. É um dos mais conhecidos profetas da Bíblia, sendo chamado, inclusive, de o príncipe dos profetas. Deste livro,
Deus ele convida o povo para um novo caminho. Vários comentaristas, por conta da ênfase dada pelo profeta na graça e no amor de Deus, já chamaram este livro de o Evangelho do Antigo Testamento. O texto, ele relata que ele era filho de Amós, como destaca aí o capítulo 1, no versículo 1. Isaías era casado com uma profetisa e enfatiza assim o capítulo de número 8, no versículo 3, e que tinha 2 filhos, Jarub, de acordo com o capítulo 7, versículo 3, cujo nome significa remanescente ou volverá, e Maher Jalá Hashbaz, segundo o capítulo 8 aí, do versículo 3, que quer dizer rápido, despojo, presa segura. Ao dar esses nomes aos seus filhos, Isaías estava inclusive mostrando a sua fé no plano de Deus para o futuro de Israel. O nome do seu primeiro filho referia-se à forma como Deus ele estava preservando aquele povo que permanecia fiel a uma parte dele. E do segundo filho anunciava aí o rápido julgamento de Deus contra os inimigos de Judá. É sobre este conteúdo que iniciaremos este ano os estudos da revista Palavra e Vida neste trimestre. E desta maneira chegamos, irmãos, ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título A Época de Isaías. A Época de Isaías. Neste tópico, nós vamos conhecer, além da autoria, o tema, o local e também a data do livro de Isaías. Certamente este é o livro dos profetas mais famosos aí, um dos mais famosos do Antigo Testamento. Isaías, ele é conhecido e chamado como o principal profeta messiânico, que fala da vinda do Messias futuro, que traria paz e restauração ao seu povo e a toda a humanidade. E é este homem, tão importante do Antigo Testamento, que começa a mostrar a sua própria identidade no início do livro que traz o seu nome, no primeiro capítulo. Mas qual era a sua época? O que estava acontecendo em seu tempo? O ministério de Isaías, ele durou cerca de 60 anos, entre os anos 740 e 680 a.C., aproximadamente aí nessa data. Ele profetizou desde antes da morte do rei Uzias, em 740, até algum tempo depois da morte de Senaqueribe, em 681. Assim ficou registrado no capítulo 1, no versículo 1, também no capítulo 6, no versículo 1, e bem como aí no capítulo 37, no versículo 38. O cenário da sua época era desafiador. O texto diz que Isaías era filho de Amós e teve muito respeito em Judá e também em Jerusalém durante os reinados de Uzias, de Jotão, de Acás e Ezequias, reis de Judá. Nós sabemos que Isaías ele era uma pessoa de importância muito grande em Israel. Muito provavelmente ele estava envolvido até com a própria nobreza do seu país. Era uma pessoa, vamos assim dizer, de classe alta. E o seu período de profecia, assim como aconteceu com Oséias, com Amós e também Miqueias, foi também no 8º século. Considerando aspectos internacionais ali, que estava em ascensão, por exemplo, o Império Assírio, sob a liderança de Tiglat-Pileser II, que reinou ali entre 745 e 727 a.C. Reinos menores, como Judá, certamente deve ter visto aí o perigo em potencial no horizonte. Ainda assim, Deus havia prometido
ao seu povo que o protegeria de qualquer coisa e de qualquer um, desde que eles permanecessem firmes em sua fé. O Senhor mandou o profeta Isaías para encorajá-los a seguirem neste caminho de fidelidade. No que se refere ao aspecto nacional, os desafios também eram grandes, já que foi uma época de opressão e também de caos. Depois de 7 reinados caóticos e consecutivos de Jeroboão II, o reino do norte havia se deteriorado rapidamente. Alianças com povos pagãos foram estabelecidas a fim de proteger a inserção e a sujeição aos assírios. Mas não funcionou. Nós temos inclusive algumas lições passadas sobre isso. O arrependimento passou bem longe do povo, que precisava entender, e este é o tema do livro, que a salvação, tanto pessoal quanto nacional, vem do Senhor. Espiritualmente, o cenário era caótico, e a verdade é que Deus ele chama a nação de Sodoma e Gomorra, como fica registrado no capítulo 1, no verso 10. O que havia sido feito por Uzias e Jotão em 780 até 740 a.C., reis estes que foram tementes a Deus, desintegrou-se, inclusive rapidamente, sob o reinado de Acás, que dirigiu aquela nação de 740 até 722 a.C., quando começou a firmar alianças com estrangeiros, ao invés de confiar em Javé. E essa questão está registrada no capítulo 7, no versículo 12. Tentando minimizar a ira dos deuses, Acás chegou até o absurdo de sacrificar o seu próprio filho, como registra o segundo livro dos Reis, no capítulo 16, dos versos 1 até o 4. Mas tudo aquilo que Acás fez foi em vão. Ezequias subiu ao trono em 740 e reinou até 700 a.C. Neste reinado inicia aí um movimento de reforma naquela nação, como destaca o segundo livro de Crônicas, do capítulo 29 até o 31. E aquela atitude sutil, que vai surtir também efeito imediato, mas que fica de maneira temporária. Como vimos até aqui, estamos acompanhando a cronologia histórica daqueles profetas da sua época, da época de Isaías. Isaías, como principal profeta literário, ele teve um ministério muito longo. Foi que começa a ser aí, inclusive, retratado logo no primeiro capítulo. Nesta parte inicial do livro, em uma época como a de hoje, onde nós encontramos, como dizem aí muitos mimimis, devemos prestar atenção e ficar muito bem atentos para ouvir as fortes palavras de Isaías, na época em que levava muito a sério, se levava muito a sério as palavras dos profetas de Deus. Mas aquele período era de grande perseguição também, aqueles que falavam a pura verdade. Algumas tradições judaicas que inclusive afirmam ter Isaías ministrado também nos primeiros anos ali de Manassés, como registra aí o segundo livro das Crônicas, no capítulo 33, vai do versículo 1 até o versículo 20, falando sobre isso. Essas tradições dão conta de que o profeta Isaías ele foi inclusive martirizado por Manassés. Há estudiosos que sustentam tais tradições e afirmam que a referência de Hebreus 11:37, quando diz cerrados ao meio, tem a ver com o martírio de Isaías por Manassés. Isaías escreveu os capítulos 1 ao 39 durante o reinado de Uzias, de Jotão e Acás, segundo alguns eruditos. O capítulo do 40 até o 66, durante os seus últimos anos de ministério, nos primeiros anos do reinado
de Manassés, sobre a perseguição, de onde inclusive resultou aí a mensagem do servo sofredor, registrada em Isaías 52, de 13 até o 53, 12. Assim, esse livro aponta para Jesus, aquele que resgataria o seu povo da perdição. E dessa forma, irmãos, chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título A Estrutura do Livro. A estrutura do livro. Neste tópico, nós veremos que o intuito do livro é único, ou seja, a sua mensagem tem como objetivo primordial conscientizar o povo de Deus acerca da bondade dele para com eles. Já, inclusive, afirmamos e enfatizaremos também sempre aqui em nossos estudos que o propósito eterno de Deus se centraliza na consumação do seu reino, preparado na eternidade para o ser humano, sua imagem e semelhança. Mas quanto à questão do formato do livro, não existe unanimidade acerca aí da divisão desta obra. O professor Carlos Oswaldo, ele fraciona aí o livro em 3 partes. A primeira parte é lida com a convicção da ordem rebelde, aí, antropocêntrica, que mantém inclusive a nação sobre o seu poder e vai do capítulo 1 até o 35. A segunda parte serve como uma dobradiça histórica, em torno da qual aí giram os temas de juízo e de libertação, que aparecem inclusive ilustrados na experiência ambígua do rei Ezequias, e que vai aí do capítulo 36 até o capítulo 39. A terceira parte, finalmente, lida com o estabelecimento de uma nova ordem divina, em que a rebelião idólatra será finalmente punida, e o reino da bênção e salvação, que vai ser universal, centrado em Sião, será introduzido pelo servo de Yahvé. O pastor Exaltino Gomes, ele apresenta a estrutura em 2 partes, formuladas inclusive pelo professor Carl Jansen. A primeira, se referindo às profecias de julgamento e condenação, que vai do capítulo 1 até o capítulo 39. A segunda refere-se às profecias de compaixão e consolação, que vai do capítulo 40 até o capítulo 66. Essa divisão assemelha-se à apresentada por Ellison, sendo que ele fala em profecias de condenação, confirmação e consolação. Oportuno aqui destacar que as divisões ou esboços, ainda que sejam distintos, em linhas gerais, eles revelam uma sequência lógica e crescente do livro, o que nos ajuda até a entender o quadro aí amplo da obra de Isaías e a sua importância na mensagem central das Escrituras. Em alguma medida, a organização do livro reflete a cosmovisão bíblica da criação, da queda, da redenção e da salvação eterna. Neste contexto, não podemos deixar de falar que em Isaías nós vemos linearidade e também a teleologia. A linearidade, ela é a concepção filosófica de que a história ela não é repetida, movendo-se como se fosse em círculo. Ao contrário, os acontecimentos tiveram um começo e estão se dirigindo para um fim estabelecido. A teleologia, ela é a concepção filosófica de que os fatos, esses acontecimentos na história, não são casuais, mas estão inseridos
no conceito de um propósito, ou se dirigem para uma consumação prevista. Dentro de uma visão da teologia da história, essa é então a expressão do trabalho de Deus, tendo em vista o seu propósito, o propósito eterno na pessoa do Filho de Deus, de Jesus, dentro da esfera de sua soberania. O Senhor, ele tem um plano para o homem, mas esse homem tinha caído. Essa ideia, ela é retratada no bloco maior do livro, que vai do capítulo 1 até o capítulo 39, que apresenta as denúncias contra Judá e também Jerusalém, incluindo a visão de Isaías sobre a condição espiritual e moral do povo, que estava em queda. E o domínio do Senhor sobre as nações vizinhas. Isaías, no capítulo 28 até o 39, ele contém novos anúncios de julgamentos e também promessas da salvação, incluindo a história de Ezequias, o seu reinado, a doença e também o cerco de Jerusalém pelos assírios. Os capítulos 40 até o capítulo 55 retratam a consolação do povo através da mensagem de esperança e encorajamento, bem como a promessa de redenção quando do advento aí da vinda do servo do Senhor, Jesus. A parte final do livro, que vai do capítulo 56 até o 66, exorta a justiça e a vontade e condena a falsa religiosidade e expõe também as visões de um futuro glorioso com a restauração de Jerusalém e a promessa de um novo céu e uma nova terra, a salvação. Com isso, encontraremos muitas expressões e palavras utilizadas por Isaías que não são encontradas em nenhum outro livro do Antigo Testamento. O livro de Isaías, ele tem muitas promessas de restauração a respeito da vinda do Messias e da salvação proposta por ele e realizada por ele. Essas promessas, elas enchem os nossos corações de esperanças e alegria, pois mostram o quanto Deus ama o pecador. As promessas proferidas por Isaías nos possibilitam sonhar com um mundo melhor e mais justo. Assim é que vemos o contexto de Isaías. E assim, irmãos, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título Os Principais Temas de Isaías. Os principais temas de Isaías. Neste tópico, nós veremos que toda a mensagem profética no livro de Isaías vai atacar a superficialidade e também a superstição da nação que deixou de lado a sua devoção ao Criador e Senhor da vida. Deste modo, nós vamos procurar aqui explicar o conteúdo do livro de Isaías. Considerando a literatura profética, Isaías é o mais abrangente no seu alcance teológico. Isaías vai criticar tremendamente a nação de Judá pelo seu comportamento terrível. E, na verdade, o que estava acontecendo é que havia uma decadência, uma corrupção moral, religiosa, em todos os níveis. E, no entanto, o pessoal ficava se apresentando como se tudo tivesse normal. Eles se apresentavam com uma aparente organização, tudo bonito, tudo arrumado, e participando das atividades religiosas como se nada tivesse acontecido. Era muita hipocrisia. Então Isaías, ele descarrega o verbo. Ele traz a palavra de Deus
muito forte, chamando os céus e a terra como testemunhos, até porque eles tinham sido as principais testemunhas aí naquele momento em que Deus fez a aliança com Israel, que foi ratificada lá em Deuteronômio. Assim, aqui nós estaremos abordando alguns dos temas que aparecem no livro de Isaías. Um deles, a soberania de Deus. É evidente na obra. A visão que Isaías tinha da soberania de Deus moldou, inclusive, o seu ministério de forma dramática. Assim, ele vai, como podemos dizer assim, bater uma real para o seu povo. Aqui, ele diz com clareza: Israel está pior do que o boi, pior do que um jumento, pior do que um animal. Uma atitude de desprezo aí para com o próprio Deus. Assim encarava Isaías. A situação moral e espiritual era vergonhosa no meio daquele povo ali, que se achava um povo diferente e especial. Para a gente entender como a coisa realmente estava grave, como estava complicado, é só verificar o tom da linguagem pesada que Isaías vai apresentar então. Ele pega tão pesado, ele está tão chateado, ele está tão aborrecido, que ele realmente pega muito duro com o seu povo. Ele chama a própria nação de Israel de gente sem domínio. Não poupa os governantes também, dizendo: olhe que nível de corrupção e de decadência vocês chegaram. Tem gente, às vezes, que ouve isso e fica chateado. E diz, torce o rosto, fica emburrado, não quer conversar, passa perto de você, não quer nem olhar para você. E, às vezes, até questionam que estão abrindo a Bíblia para ser consolado e não para ser corrigidos. Mas uma coisa é bom que deixemos bem claro, e você há de concordar comigo: quanto sofrimento, quanta desgraça e destruição acontece por causa da decadência e da corrupção. Então a palavra de Isaías, mais do que nunca, é absolutamente relevante, especialmente para os nossos dias atuais. Ele sabia que Deus, ele controlava as nações. E, portanto, ele profetizava com intrepidez que Deus iria tratar daquelas nações. Deus tinha o direito de governar sobre a sua criação de forma como ele fazia. Em Isaías 40 até Isaías 66, se desenvolve aí ainda mais a ideia de que Deus já havia provado a sua soberania, primeiro ao enviar o seu povo para o exílio e depois ao livrá-lo do cativeiro. Isaías ele mostra que Deus é o Senhor de toda a criação e que seus propósitos se cumprirão independentemente das ações humanas. O tema servo aparece em vários momentos no texto e pode inclusive denotar um indivíduo israelita, no capítulo 22, no versículo 20, a nação de Israel, no capítulo 41, versículo 8, o grupo remanescente, 49, no versículo 3, ou o Messias, no capítulo 52, versículo 13. O servo trabalha diligentemente para cumprir os propósitos de Deus, em que pese tempos desafiadores e também penosos. Ele não desfalece, mas está confiante na ação do Senhor. Ele coloca a sua vida, investe numa fé formada à base das Escrituras. A expressão redentor de Israel, no capítulo 41, vai até no 63, é usada
13 vezes por Isaías na segunda parte do livro. E aparece também em outros livros também do Antigo Testamento, apenas 5 vezes. O termo ele deriva do verbo gaal, que quer dizer aquele que redime ou compra uma pessoa, ou propriedade. Assim destaca Levítico 25 e 27. O uso dessa palavra em Isaías refere-se principalmente aí à libertação de Israel como uma nação de refugiados, cegos e surdos, escravos de inimigos estrangeiros. Significa também a redenção especial para os que se converterem, como está lá no capítulo 59, versículo 20. Temas como o nascimento virginal do Emanuel, no capítulo 7, versículo 14, a queda de Lúcifer, no capítulo 14, do versículo 4 ao 20, a idolatria, no capítulo 44 até o 46, o servo sofredor, como falamos, no capítulo 53, a retidão, a justiça, dentre outros, são encontrados nesse livro e proporcionam muitos conhecimentos e aprofundamento também bíblico. É o que nós esperamos a partir do estudo deste trimestre. E neste caminhar, irmãos, chegamos à conclusão desta primeira lição da revista Palavra e Vida, neste trimestre, a nova revista. Conjugando aí a introdução dos capítulos 1 e 2, em que o autor ele esboça o conteúdo de todo o livro, com a estrutura que foi, inclusive, comentada, e alguns temas que foram abordados, cumpre-nos aqui a mencionar ao menos 2 objetivos do escritor dessa obra profética. O primeiro refere-se à santidade do povo de Deus, face ao iminente julgamento devido à idolatria e às alianças seculares que Israel tinha feito. Israel necessitava ser exortado para voltar aos caminhos do Senhor. O interlúdio dos capítulos 36 e 39 descreve a invasão assíria e prediz o cativeiro babilônico, como consequência evidente dos desmandos de uma nação aquém de Deus. Somos orientados e advertidos nesse sentido, a buscar aí por uma vida que agrada e que converge para o Senhor. O segundo objetivo nos lembra do programa divino da libertação e também da redenção através da vida e obra do servo sofredor. A cristologia em Isaías tem caráter messiânico, como em nenhum outro livro do Antigo Testamento. Muitas vezes, como falamos, inclusive, ele é chamado de o quarto evangelho, aliás, o quinto evangelho, ou profeta evangélico, em razão aí da exacerbada referência que ele dá à pessoa e ao caráter da obra do Messias. Dessa forma, nós podemos dizer que a mensagem de Isaías objetiva mostrar que, em meio às atuações históricas daqueles dias, Deus permanecia o Senhor de Israel, o Deus único, cujos atributos são relembrados na profecia, que tem autoridade, domínio, poder para realizar progressivamente, no processo da história, no transcorrer da história, o seu propósito eterno, feito no Redentor, o Messias, que viria em forma humana e teria a obra de libertação plena, histórica, no tempo determinado. Estava então trabalhando progressivamente até que chegasse à plenitude dos tempos, quando a sua ação alcançará aí a sua realização plena, como retrata Efésios no capítulo 1, no versículo 9 e também no versículo 10. E dessa forma, irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas
pelo pastor Fábio Martins. A primeira reflexão nos diz: quais as lições podemos aqui tirar do passado a fim de não cometermos os mesmos erros e pecados hoje? A segunda reflexão: de que maneira a cosmovisão bíblica da criação, queda, redenção e salvação, comentada na estrutura do livro, impacta na nossa vida, na nossa história e realidade ao Senhor? Quais reflexões essa cosmovisão provoca em nós e quais as adequações que desafia para a nossa vida? A terceira e última reflexão: como você tem aí buscado progredir em santidade e o quanto esse crescimento ele tem refletido na nossa vida pessoal? Que você possa aí reunir com seus irmãos na escola bíblica dominical ou até mesmo durante a semana e compartilhar com os outros irmãos aí sobre essas questões para o amadurecimento aí de cada um com as experiências apresentadas. Assim, hoje nós estudamos aqui no nosso canal o capítulo 1 e 2 de Isaías com o tema O Senhor é a Salvação, iniciando essa nova revista. E aprendemos aqui que as palavras duras e severas de Isaías, num tempo de confusão, quando muitos ali de Judá achavam que era suficiente ter mera religião, que era necessário somente isso, Isaías criticou o formalismo, criticou a hipocrisia, criticou um superficialismo que se mostrava falso e que prejudicava aí a vida do povo de Deus. E diante dessa realidade, qual é a grande lição para a nossa vida? Você sabe muito bem, no dia a dia a gente está envolvido tantas vezes com atividades religiosas e aparentemente espirituais que a gente nem presta tanta atenção. Muito mais do que mera formalidade aí, muito mais do que imoralidade, do que pecado escrachado, muito mais do que outras coisas que a gente tem receio e tem medo, porque parece prejudicar até a religião, parece ser um grande perigo, de acordo com Isaías. Não se esqueça dessa verdade e também dessa importante aplicação. A mera religião é o maior perigo para o seu coração. E assim, amigos e irmãos, terminamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se, e confira se ainda está inscrito. Curta, deixe o seu comentário, acione aí o sino das notificações e compartilhe aí para os irmãos da sua igreja, pelo WhatsApp, para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 2 e que tem o título A Necessidade de Santificação. Estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?